Valéria. Boa noite. Boa noite. Então, boa noite, quem está aí. Hoje o nosso bate-papo vai ser com a doutora, da psicóloga Maria Elvira. É um assunto extremamente necessário e pertinente para esse tempo. Maria Elvira é psicóloga, pós-graduada, lida com dependência há muitos anos, né? E hoje nós estamos vivendo tempo, hoje, de 2000 para cá, eu acredito de 20 anos para cá, nós temos visto um aumento muito grande, né, da dependência do adolescente. Maria Elvira, o que é dependência? Eu trouxe aqui até de um pensador, ele diz assim: qualquer dependência química é destrutiva. Nela residem os medos e fraquezas do dependente e a dor de uma família inteira. Hoje nós vamos tratar sobre dependência nesse tempo moderno, nessa atualidade. O que é dependência? Aonde isso se encontra? Na CID. Dependência é doença. Valéria, na CID, né, no Código Internacional de Doenças, já faz bons anos, né, eu não sei especificar quando, que a dependência ela entra como doença. A dependência é doença? Dependência é doença, por quê? Né? Porque a dependência, ela não traz só, não é no nosso caso hoje, os jogos eletrônicos. Ela não traz só as drogas, né, sejam elas lícitas ou ilícitas. A dependência é alguém que está dependente, né, que está dependente de alguma coisa. E esse alguém é uma pessoa, é um sujeito. Ele não é uma droga, ele não é um jogo eletrônico. Ele é uma pessoa, um ser humano que, anterior a entrar nessa dependência, a fazer o uso prejudicial de alguma coisa que o torna dependente, ele tem características, ele tem sintomas que falam de dificuldades na vida dele. Então, anterior à dependência, ele já tem alguma coisa que sinaliza uma doença. E a dependência só vem aí explodir isso, eclodir, fazer aparecer. Então, a dependência é uma doença? É uma doença. Ela é considerada pelo Código Internacional das Doenças como uma doença. A gente poderia entrar aqui em vários outros fatores, né? Por que que ela foi considerada doença, por que que ela hoje em dia é tão... Essa pergunta, por quê? Tão enfatizada, né? A gente pode colocar aí dois fatores. Primeiro, o Código Internacional de Doenças, na verdade, ele foi criado, né, para poder as pessoas se comunicarem, a classe médica se comunicar. Então, por exemplo, se uma pessoa, vamos colocar aí o Rio de Janeiro, um carnaval do Rio de Janeiro que recebe pessoas de vários países. Se ela chega no Rio de Janeiro e ela tem algum sintoma, alguma, né, doença que aparece, ela é hospitalizada, se o médico escrever aqui o código, né, de uma epilepsia, por exemplo, se ela for da Rússia, do Japão, seja lá de onde for, né, onde for a origem dela, o médico de lá vai saber o que daqui está falando. Então foi por isso que o código foi criado. Né? Mas aí foram entrando outros fatores da vida. A gente tem, né, a questão da medicação, né, a questão, não dá para não dizer, né, a gente tem a questão dos laboratórios, a venda de remédios, né, e aí quanto mais patologias existirem, mais remédios vão existir, mais lucro esse mundo aí vai ter. Então não dá para não dizer disso. As professoras todos entrando, ó, boa noite, gente, sejam bem-vindas, viu?
Tem uma É. aqui lá do Rio, que boa. Olha só, as perguntas, né? O que é dependência, você falou, quais os tipos de dependência? A gente está muito ligado, todo mundo, até no primeiro convite, saiu química, depois você trocou e realmente, né, depois eu falei, é verdade, o João Matheus falou, Valéria, mas todas são dependentes químicas? Tudo é dependência química? A remédio, a gente sabe que é químico, o álcool é químico, a maconha, a cocaína, ela é química. Às vezes a gente já sabe a dependência do afeto, a dependência do consumo, a dependência, vários tipos de dependência, né, que a gente precisa enxergar. Esse diagnóstico, né, quem faz o diagnóstico para saber que aquele indivíduo está com uma dependência indeterminada, tudo é voltado para a dependência. Valéria, sua voz está cortando de novo. Tudo é voltado para a dependência química. A dependência química é e as outras não são. Como é que a gente trata isso? Então, por que foi chamado de dependência química, né? É porque a dependência, para a psiquiatria, né, para a sociedade médica, ela está associada, né, aos neurotransmissores. Que aí os neurotransmissores vão produzir lá a dopamina, né, e a dopamina vai ser responsável pelo prazer, né, de produzir prazer no ser humano. Então, por isso está associada à dependência química, né? Porque tem aí, para a ciência, para a psiquiatria, tem também esse fator aí, que é um fator biológico, né? Que é da química do cérebro, que é da química do ser humano. Por isso que elas estão consideradas aí, elas foram consideradas, né, todas dependências químicas. Então, Nesse sentido. Para a psiquiatria, para a ciência agora né, para a psicologia e principalmente para a psicanálise, a gente vai estar aí falando de outras coisas, Valéria, né, que a gente vai estar falando de modos da pessoa se relacionar com o mundo, como ela se coloca no mundo, né, e aí ela vai ter estruturas que a gente não vai entrar aqui, a partir do modo dela se relacionar. Ela vai ter estruturas, ela pode ser um neurótico, um psicótico, um perverso. E aí, dentro de todas essas estruturas, eu vou ter dependente químico. Tá? Mas a dependência química, né, ela surge por isso, né, pela questão biológica, pela questão da química, do funcionamento do cérebro e da liberação de prazer, né, que a dopamina fornece ao ser humano. é genético? Alguma coisa com a genética? Então, aí a gente vai ter também vários estudos, né? Dizendo, alguns estudiosos dizem que é genético, outros falam que não é genético, né? Mas a grande maioria hoje já diz de um fator genético, mas de um fator social, de um fator estruturante daquela pessoa. E aí vai depender da forma dela se relacionar com o mundo. Porque assim, também não dá para dizer, você tem aí, né? Não vamos falar dos jogos, né? Que os jogos são uma coisa mais recente, apesar de ter pais e filhos. Mas vamos falar de outras drogas. Você tem pais, né, que foram dependentes de álcool, dependentes de cocaína. Você tem filhos que têm pavor, você tem filhos que não usam, ou talvez um até seja. Entendeu? Mas não tem nada que diga assim, ó, ponto, é genético, acabou. Né? Tá aí a solução. Porque não tem como mesmo, está muito ligado ao subjetivo, né? A forma da pessoa se colocar no mundo, a forma da pessoa estar no mundo. E isso não é genético, isso é no 1 a 1. Não tem como. A dependência, ela tem uma idade para começar? Tem porque o que a gente vê na escola hoje, o maior risco das mães, são as festas de 15 anos, e ali há um rompimento de barreiras, né? A social, que antes era aos 15, hoje começa aos 12. Na social,
Eles são adolescentes, então eles são desbravadores, né? Tem os que levam a bebida, e ali começa, pode ser um estopim. Hoje nós estamos vendo os meninos, né, na frente, na tela do computador, sedentos para aqueles jogos, né? Teve um dia que eu atendi uma mãe na escola de Londres, e ela disse para mim, galera, eu tenho 3 dias que meu filho está na branca, ele não quer sair do computador. Eu imagino que ele ficou com o cabelo dele, né, um sabeque nele e tal, e o menino falou assim, 3 dias que ela percebeu que ele estava ali. Né? Porque a questão deles entrarem para dentro do quarto também, tá? Na frente da tela de um computador, dá um certo alerta para a mãe que esse filho está em casa. Então, ela não quer deixar ele para festa universitária, para social, porque lá vai ter a bebida. Então, é legal também porque ele vai ficar em casa e ali na frente da tela do computador. Ali há um desencontro muito grande. Né? Cortou o final, Valéria. O que vai acontecer com ele? O que vai acontecer com esse menino nessa festa e nessa frente da tela do computador? Então, vamos lá. A adolescência é uma fase de muita experimentação, né? E hoje isso está acontecendo cada vez mais cedo. Né? Você vê crianças, vamos pôr aí, de 10 anos, né, que elas estão se comportando aí como adolescentes. Né? O que anteriormente nós chamaríamos de adolescentes. Né? Então, assim, tem essa fase da experimentação e tem também a questão de ser aceito no grupo. É muito comum, então, se eu estou num meio, né, que o uso de álcool é comum, né, que o uso de álcool me faz pertencer, se o uso de álcool chega a me valorizar, eu vou fazer o uso. Né? Tem algumas crianças e adolescentes que não entram nessa, né, que não querem fazer esse uso porque tem história dela. Isso é a questão. Né? Na verdade, nós devemos transformar essa palavra dependência no uso prejudicial. Isso já é o que o Ministério da Saúde chama, né, o uso prejudicial de álcool e outras drogas, o uso prejudicial dos jogos eletrônicos, porque dependência, né, é um termo que a gente vai dizer que toda relação em que o objeto produz dano para o ser humano, que o objeto, né, da relação ele causa uma toxicidade, é uma dependência. Então, é um uso prejudicial. Porque aí você fala, tem pessoas que a gente sabe que não pode comer chocolate. Fala, eu preciso do chocolate, mas está me fazendo mal, está fazendo mal para a minha saúde biológica, para a minha saúde física. Então, esse termo, na verdade, hoje, né, ele condiz muito mais, né, com a nossa realidade. Né, Valéria? Então, só que isso não tem uma idade, né? Você pode desenvolver uma relação onde o objeto que você está se relacionando, seja ele álcool, seja droga, seja o café, seja o chocolate, seja fazer compras, um uso, né, abusivo, né, do comprar, né? Isso você desenvolve em qualquer idade, né? Não tem uma idade X para isso. É que como o adolescente ele está experimentando mais, ele precisa pertencer mais, ele pode ficar mais suscetível. Mas uma pessoa que ela já tem aí, é uma pessoa tímida, né, com sintomas depressivos, uma pessoa com dificuldade de relacionar, que lá nos seus 40 e poucos anos, ela encontra um grupo
né? Um grupo ou num bar, ou um grupo de pessoas que joga. Ela encontra na internet um grupo de pessoas que joga, né? E ela começa a se sentir pertencente, ela pode desenvolver esse uso abusivo. Não tem uma idade X, né? Tem uma idade que aquele sujeito está mais suscetível, está mais sensível para aquilo. E hoje, para conversar com você, né, que ler sobre as CID, né, saber lá, CID-10, ó, você tem O CID-10 já vai cair, assim, né, já vai cair não, já está numa nova formulação onde vai entrar aí game disorders, né, desordens dos jogos, né, e aí né, ele já está pronto, mas eu acho que ele só vai ser lançado em 2021 ou 2022, né. E aí vamos ver aí, né, assim, o tanto de pessoas que vão serem condenadas e rotuladas, né? E essa é uma questão muito grande. tá até aqui, ó, até para, né, porque eu não sabia, a nova versão, né, da classificação estatística internacional de doenças e problemas relacionados à saúde, CID-11, já está pronta. É importante novidade para os especialistas que tratam da saúde de crianças e adolescentes. Da lista de novidades do documento consta a inclusão do uso abusivo de jogos eletrônicos, a chamada, né, que você acabou falando aí, game disorder, na seção de transtornos que pode causar vício, ou seja, a dependência dos jogos de videogames online ou offline passa a ser entendida como doença. Pois é, né? É muito sério. Né? É muito sério. As pessoas estão ficando cada vez mais patologizadas, né? Assim, existe aí um nome de uma doença, né? Para tudo que o ser humano faz, né? E nós estamos na era da medicalização da vida, né? Para tudo você tem um remédio. E quando você cria um CID, né? Para um vício, né, para um uso abusivo de jogos, com certeza que você vai ter que aparecer remédios. O médico vai se sentir obrigado a fornecer uma medicação. Se isso é uma doença, se isso está no CID, que resposta a medicina vai dar para isso? A medicina tem que dar alguma resposta. Eu fiquei um pouco apavorada porque eu pensei o seguinte, essa criança ela está com tablet na mão a partir de 0 anos de idade. Achando lindo que meu filho é tecnológico. Nascidos após 2000, era da tecnologia. Aos 2, eles já estão andando com tablet de um lado para o outro. Eles almoçam, eles já com tablet ali na carteira. Eles, na cadeira, onde eles estão. Aí, aos 10, essa não sabe fazer nada que não seja com um tablet na mão, ligado a um joguinho, ligado a alguma coisa, a um som. Mas, Valéria, aos 10 ela já tem um celular de última geração. Não, isso significa que a criança não desgrudar desse celular, ela pode ser enquadrada aos 10 anos. Pode. Uma das características, e com certeza vai ser a principal, é que a pessoa, criança, adolescente ou adulto, ela não pode passar mais de 3 horas jogando por dia. É a primeira característica que eles elencam, né? Então ela vai poder ser considerada assim. Mas aí nós vamos voltar, então, Valéria, a uma coisa que eu comecei a falar agora há pouco. Eu dizia da importância do CID-10 para os laboratórios, a remuneração que isso traz mesmo, o ganho, né, o lucro. Né? E tem uma outra questão também que surge, você falou assim, dos anos 90, né, que você falou, dos anos 90, de surgir esse boom de adolescentes, né, envolvidos no uso prejudicial de alguma substância. Né? Então, Valéria, só que assim, nos anos 90 também, surge no mundo o boom de que o ser humano tem que ser feliz. Né? Nos anos 90 surge, não te escutei. Todo mundo nasceu para ser feliz. Todo mundo tem que ser feliz, né? Surge aí, eu posso falar aqui, não tem problema nenhum, porque isso é de conhecimento, está na internet para quem quiser ler. Surge uma medicação chamada Prozac. O Prozac era o remédio da felicidade.
E eu me lembro de uma amiga que chegou a tomar o Prozac e ela chegou perto de mim e falou assim, eu não aguento essa sensação mais de eu ter que sorrir. A sensação, a obrigação que ela tinha de sorrir. Porque ela tomou o Prozac e todo mundo falava que o Prozac era a medicação da felicidade, então ela tinha que estar sorrindo. E aí, de lá para cá, surge esse boom. Porque as pessoas, elas não podem estarem felizes, né? Elas têm que serem felizes. E felicidade não é ser, é estar, é um estado. Até porque, vamos pensar, se todo mundo fosse feliz 24 horas por dia, todo mundo ia falar, tô de saco cheio, não aguento mais ser feliz. Porque as coisas boas, né? Para você produzir as coisas na vida, você tem que sentir falta. Então, assim, ficou muito difícil para o ser humano. Ele tem a obrigação. A Priscila está colocando aqui, ó, a promessa da felicidade para um admirável mundo novo que não existe na realidade. Não existe, não existe, né? Freud tem um texto de 1929 que é muito, muito atual, né? Que é o mal-estar na civilização, o mal-estar na cultura. E Freud fala disso, né? Não existe, gente, não dá para nós termos essa obrigação e passarmos para os nossos filhos. Tem que ser feliz. Tem que ser feliz, tem que ser feliz o tempo todo, né? Felicidade é um estado, a gente não pode esquecer disso. E o que acontece com as substâncias, né, Evalé? O uso de substâncias, né, e aí o uso de jogos também, ele dá um rebaixamento da tensão, né, das tensões que o ser humano vive no dia a dia. Não tem jeito, isso é inerente ao ser humano. Né? É ter medo, ter ansiedade, estar triste, isso faz parte da vida do ser humano, não tem como. E aí é disso que nós vivemos, né? É de ter esses sentimentos e buscar sair deles. Isso chama movimento de vida, pulsão de vida. E as substâncias, e os jogos também fazem isso, né? Eles dão um rebaixamento de tensão, aliviando essas sensações. Só que isso passa, mas eu fico com aquela sensação de que eu fiz um rebaixamento, né, da minha ansiedade, dos meus medos, das minhas angústias naquele momento. Aquele bel prazer, aquele bem-estar que a substância, né, ou outros objetos, vamos chamar assim, né, ele me forneceu e eu vou buscar de novo. E aí eu vou buscar de novo e aquilo vai virar, né, então a dependência, o uso prejudicial na minha vida. Porque tem gente que fuma maconha e não fica dependente. Por que a maconha agora está tão discutida, né? Se deixa liberar, não deixa liberar. Tem países da Europa que liberaram e, né, foi muito bom. Então, porque tem a ver com isso, com a história dessa pessoa, né? Se ela vai precisar disso ou não. Ele vai dar um rebaixamento de tensão, as substâncias, esses objetos que causam, né, o uso prejudicial, ele dá uma sensação de bem-estar, né, de prazer, de aceitação social, que aí ele tende a ser repetido. Por isso que causa aí as chamadas dependências. Agora, por quê? Porque as situações naturais da vida não conseguem fazer isso, não está conseguindo fazer isso. Pensa bem, você está dizendo de uma criança, né, com um tablet, carregando um tablet aos 6 anos, cadê o pai e a mãe? Cadê o brincar dentro dessa casa? Mas o pai e a mãe estão achando bonito aqui, né? Nossa, meu filho é tão tecnológico. A Deise colocou que as redes sociais refletem muito isso que você acabou de falar, né? O uso das redes sociais também. O pai, o que eu percebo, não sei se você já viu, lógico, mas assim, o prazer também do pai achar que o filho é super inteligente, então ele já mexe, ele já tecla, ele já vai aonde ele quer, faz com que esse pai também fique, né, numa zona de conforto muito grande. Mas aí
Será que esse filho é inteligente, Valéria? Ou será que é mais fácil para o pai deixar ele mexer lá, dizer que ele é inteligente e não se haver com as questões de afetividade, que tem a ver com as questões dele, pai? Ah, sim, eu acredito que tem a ver com as questões dele, pai. Não é o que a gente ouve, né? Mas a Sim, gente sim, é o que acontece, né? sim. É o que acontece. Aí essa criança lá de 2 anos, 3 anos, que já está nessa, quando ele tem o acesso ao melhor notebook, ao melhor PC, todos os melhores ferramentas, e os jogos hoje são cada vez mais legais, mais legais, a gente tem meninos aí a partir dos 12 anos que estão ligados no jogo por 7, 8 horas consecutivas. Eu imagino agora nesse tempo de pandemia, que ele está estudando com o notebook, né? Uhum, uhum. As abinhas devem estar todas abertas Tá ali. fugindo sua voz, Valéria. As abas estão todas abertas ali. Quando esse menino, né, ele pode estudar, ele pode diminuir, né, o que ele está estudando, e vem a tela e ali ele entra no jogo e não sai mais. Aí o desespero dessas mães, quando eu atendo, o que eu devo fazer? Como que eu devo convencê-lo a parar de jogar? Qual é o tempo que ele pode ficar na frente de uma tela de computador? O que acontece é que isso demorou tanto que hoje está muito difícil tirar esse menino da frente desse jogo. Eu faria uma outra pergunta, né, Valéria? Eu acho que essas mães, tem a Janaína. Infelizmente, nós, como pais, estamos incentivando os nossos filhos, né? Até mesmo para tirarmos das ruas, né? Pois é, mas o que mais que nós podemos fazer para, né, nossos filhos não estarem nas ruas? Ou será que nós transformamos as ruas também, né, num perigo tão grande, né, no nosso imaginário, nos acontecimentos do dia a dia mesmo, mas que nós não estamos enxergando os perigos que estão dentro de casa? O que está acontecendo dentro de casa? Então, eu acho que é muito importante a gente poder pensar nisso. Agora, para essa mãe, Valéria, eu tenho uma outra pergunta para fazer para ela, né? Você já perguntou para o seu filho por que ele precisa passar tanto tempo jogando? O que o jogo traz para ele? Por que é bom? Né? Por que é bom? Por que é importante para ele estar na frente do jogo? Porque o jogo, né, as outras substâncias, os outros objetos com que a gente cria uma relação de dependência, né, uma relação de uso prejudicial, eles têm isso também. Mas o jogo, além do prazer, ele tem uma outra, né, é uma outra coisa que ele causa, né, um outro sentimento associado ao prazer, que é a recompensa. Né? O jogo traz muita recompensa. Muita, porque você vai passando de fase, você vai ganhando medalha, você vai ganhando, né, status. Uhum. Quando o Daniel começou a jogar, e ele é um gamer agora, quando ele chegou entre os 100 melhores do Brasil, como um dos melhores jogadores do LoL. E aí eu fiquei doida, porque ele tinha um tempo muito grande, ele jogava muito tempo, ele ficava ali, mas ele foi criando, ele foi passando de fase, ele foi. Quando isso dava prazer, isso era bom, né? Hoje Uhum, uhum. ele trabalha, estuda, o jogo hoje é prazeroso, é divertido, né? Não é mais aquilo que consome. Mas eu tenho visto, Daniel tem 24, tem 19, eles gostam, jogam, conhecem esse mundo, eu me aproximei desse mundo para entender, né? Porque que era tão bom, porque que é tão legal, mas de repente eu estou vendo essas outras, as famílias que estão desenvolvidas por conta dessa dependência. Né? Então, Valéria, eu vou dizer para você, Valéria, que você não se aproximou do jogo. Você se aproximou do seu filho. O jogo foi consequência. Né? Você conseguiu se aproximar, você conseguiu saber do seu filho o que era aquilo. Eu já queria até trabalhar, eu já queria até ficar para os bastidores do LOL lá, porque eu estava achando que estava bom o negócio, né? Então,
Mas é isso, né, Valéria? Então, na verdade, a sua relação com os objetos do mundo, elas só vão se tornar uma relação de dependência, né, quando elas se tornam tóxicas. Então, quanta gente que joga e que não faz essa relação, que distrai a cabeça. Vamos pensar aí, nós adultos aqui, né? Tô vendo a Adriana Castro que entrou ali, né? Tá dando um oi ali. Vamos pensar aqui, de nós adultos. Quantos de nós temos um joguinho no celular? Né? Então, assim, isso não quer dizer que é uma relação de dependência, uma relação tóxica para minha vida, ou para a sua, ou de todos. Então, o uso, é a relação que você estabelece. Né? Tem um dado aqui que eu peguei, né, desses, além do CID, né, de manuais também, que eu achei assim, muito interessante, que eu acho importante até eu ter aqui, para não perder nenhum mesmo, né, ter a leitura aqui na minha frente para não perder nenhum, que é assim, sintomas, né, do gaming disorders, né, dificuldade de se controlar, timidez, ansiedade, dificuldade de se relacionar, sintomas depressivos, hiperatividade, autoestima comprometida. Ou então essa pessoa aqui já está doente antes, né? É aquilo que eu falei. Né? Olha só. É verdade. Né? Ali encontrei um aconchego, né? Eu já É estava... isso, exatamente esse lugar que o jogo ocupa, Valéria. Exatamente esse lugar que o objeto que se torna, né, que eu faço uma relação de dependência, de uso abusivo, é esse lugar que ele ocupa na minha vida. Ele apazigua, né, as minhas tensões. Ele alivia o meu mal-estar que o mundo me traz e que eu não dou conta, que eu não sei o que fazer com ele. Então, assim, essa mãe que diz para você, olha o que está acontecendo com meu filho, eu acho que tem duas questões de imediato para ela. Né? Ela poder saber desse filho, o que esse jogo tem de tão prazeroso, por que esse jogo domina ele dessa forma, o que está acontecendo ali, que relação é essa, poder escutar dele. E não chegar lá e mandar ele parar de jogar, e não falar para ele que para de jogar, vai estudar, você não está para jogar, você está para estudar. Essa é uma fala certeira. Com certeza. Né? E aí, assim, não estou culpando mãe nenhuma, não, porque no desespero, as mães falam mesmo, né? Eu também sou mãe, a gente sabe o que a gente fala. Né? Mas é você poder voltar, se repensar, e ir lá saber desse filho o que é isso. Né? Pedir desculpas e saber o que é isso. E uma outra coisa que é muito importante, Valéria, é que essa mãe possa falar dessa história desse filho. Né? Não é o jogador, é o filho. Né? É o João. Quem é o João? Né? Como que o João cresceu? Eu acho que a escola tem um papel fundamental, né, de saber quem é o João na escola, porque a escola é a segunda fonte de interação, a segunda instituição de interação social. Então, muita coisa vai aparecer ali. E ou esse menino tem uma dificuldade de se controlar, vamos pôr aí um menino, né? Tem uma dificuldade de se controlar, né? E é um brigão na escola, que aí muitas pessoas acabam repudiando. Né? E assim, tem professores, tem outras mães, né? Qual é a mãe que quer que o filho estude com o menino que vive batendo? Não, Nenhuma, né? Então, assim, ou esse menino é esse que não sabe se controlar e é agressivo, né? Ou esse menino é aquele que fica quietinho lá, às vezes lá no fundo da sala, de preferência que a professora coloque ele lá no fundo da sala. Ele não precisa falar com ninguém, ele não precisa tirar dúvidas. E aí, infelizmente, hoje, assim, com o boom que acontece nas escolas, muitas das vezes esse menino corre o risco, não, ele fica esquecido. fica mesmo, fica mesmo. Então, assim... Quando elas nos procuram, né, e aí o assunto hoje, o assunto
Porque está com dificuldade de estudar, porque não aprende. Tá? Mas Valéria, dorme 3, 4 horas da manhã. Mas Valéria, fica no jogo. Ou então fica nas redes sociais, a desde telefone, né? A troca de mensagem, a necessidade. Eu falo que o menino, o menino está em frente à tela jogando. E a menina está lá no grupo de WhatsApp e aquilo vai varando a madrugada, uma necessidade de dar resposta imediata, uma necessidade de entrar na necessidade de expor o tempo todo, né? E aí ela não sabe o que faz. Aí você já deu a dica aí, né? Pergunta, né? Por que esse filho está ali para estudar com nós? Outra pergunta, Maria, quem determina e como pode dizer se aquele ou aquela habla em que grau, por exemplo, quando a mãe fala para mim, Valéria, não estou dando conta e tal, eu entendi procurar uma terapia. Olha, o orientador tem gerência, mentor, cuidar com essas questões. Então, eu vou indicar filha, as pessoas para poder cuidar disso. Em que momento nós, escola, devemos fazer isso? No alto do desespero dessa mãe, onde ela vai repetir vezes na escola. A gente está um pouco perdido também com a escola, entendeu? Eu acho que se uma mãe procura a escola e ela não está dando conta, e ela não sabe o que fazer com isso, Valéria, já é um momento, né, talvez tenha até passado e ela não tenha se dado conta de procurar uma ajuda. Né? E aí de procurar uma psicóloga, um analista, né, para poder ver como encaminhar. Mas meu filho não quer ir. Vai você. Conversa você das suas dificuldades. Conversa você da sua afetividade, da sua vida, para você aprender a encaminhar, né, para você, na verdade, ter recursos para encaminhar essa dificuldade do seu filho. Então, o momento é esse, né, Valéria? Não sei o que fazer, não sei como encaminhar, então procura ajuda. E quando que a escola pode chamar os pais, né? Você está vendo essa criança com dificuldade de interação social, né? Uma criança que tem lá dificuldade até de conversar com os professores, mesmo se acionado pelos professores. E outras dificuldades que podem aparecer, chama essa família, pergunta essa família, você já percebeu isso? Ou então, seu filho é muito ansioso, você percebe uma ansiedade nele, ele tem que dar conta, né? Ele tem que ser premiado. Como é que é? Como é que é seu filho em casa? E não deixe, né? A gente percebe, principalmente na saúde pública, né? A gente percebe que assim, muitas crianças chegam aos serviços já desenvolvendo um quadro grave, de um transtorno mental grave. E aí você vai ver a história, são essas crianças que ficaram no fundo lá na escola. Então, assim, não deixem isso, né? Busquem saber. É aquela criança que também não dá trabalho em casa. Então, é mais fácil, né? Ele está quietinho, né? Tá quietinho. Tão bonzinho, Valéria. Mas ele fica lá na frente do computador, ele dá trabalho nenhum. Eu falei, danou. Agora, não é? Agora esse bonzinho aí, eu vejo hoje, por exemplo, eu liguei para um aluno, criança, que faz educação remota, e eu vi que ele fez online de Valéria, se aproxima aí, se aproxima aí. Eu liguei para um aluno que eu vi que ele fez online de madrugada e a professora de matemática falou para mim que ele não estava na aula. Eu liguei para ele. Aí ele falou para mim que ele está muito cansado, muitas tarefas, eu estou tentando fazer a EJA para poder acelerar. Eu assim, aí você não está pedindo mesmo? Eu falei,
quanto tempo você ficou no jogo? Não, Valéria, sabe o que acontece? É porque eu quero me profissionalizar, entendeu? Hum, Porque eu quero virar um bom jogador, eu quero fazer parte de uma equipe. Eu falei, aonde estava também? Não, minha mãe está em casa, estamos tranquilos. Ela não me entende, Valéria, ele falando comigo. Ela não me entende, eu já expliquei para ela que eu posso estar rica. hum. Posso rir. Então, essa mãe, né, esses pais, na verdade, a gente fica falando de mãe, mãe também, né, Valéria? Mas esses pais, né, eles precisam saber o que que é isso desse filho, né? O que que é isso, o que que é esse jogo, o que que é se profissionalizar, porque hoje em dia tem muitos mesmo, né, assim, tem muitas pessoas que ganham dinheiro, né, que chegam a ganhar dinheiro com jogos eletrônicos. Eu não sei te falar como que isso acontece exatamente, mas a gente sabe que isso é real, né? Então, assim, desses pais saberem o que que é isso, poderem escutar esse filho, poderem conversarem com eles e até estabelecer, então tá, você quer se profissionalizar, que horas que pode ser, como que a gente vai fazer, né? Eu preciso que você então determine que hora que você vai jogar, que hora que você vai estudar, que hora que você vai fazer as suas tarefas de casa. Nesse momento, eu acho que está bem comum dividir as tarefas em casa. Então, como estabelecer, como construir isso com os filhos é muito importante, né? Não chegar e falar, olha, de tal a tal hora você vai estudar, de manhã você estuda, de 7 às 10h30, 11 horas você estuda, depois você vai fazer sua tarefa de casa, depois você vai almoçar, e aí depois você vai jogar de tanto a tanto e acabou. Não, você tem que construir isso com o seu filho. Agora pode chegar num ponto que você vai chegar para ele e falar assim, aqui, então tá, você vai ser jogador profissional. Mas você também vai concluir o seu ensino fundamental, o seu ensino médio. E como que nós vamos fazer isso? Pode chegar esse momento também. Pai e mãe tem essa função, né? Pai e mãe dá contorno para filho. É ele que fornece esse contorno para os filhos, que se eles não fornecerem, os filhos vão achar lá na vida. Seja de que forma for, lá fora. O pai e mãe Então, tá, assim, pai e mãe tá um pouco com medo, né? Do não. Eu acredito que tem muita coisa que vai se tornando dependência na vida de um filho, até por conta dos não que ele não teve, por conta de medo de pai e mãe, né? Não pode, não é a hora. sim, pela falta de limite, né, Valéria? Pela falta de limite, né? Eu nunca tive limite, eu vou ter limite para beber, por quê? Eu sempre fiz tudo o que eu quis na vida, da forma que eu quis. Então, por que que eu vou ter que parar? Então, assim, é necessário, né, que os pais possam repensar a sua função, as funções, né, o que é ser pai, o que é ser mãe, né, como construir essa relação de pai e mãe com os filhos, mas construir também é dar limites, é chegar e falar, agora chega, agora aqui, vamos lá. Né? Agora é o máximo que eu posso te fornecer, que você me dê as horas, mas vai ter que ter hora para isso, 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 isso. E os jogos são melhores de, sei lá, de meia-noite às 2. Então, que dia que você vai poder jogar de meia-noite às 2? Né? Ou, na verdade, é a noite inteira, né? Mas eu que estou colocando aqui um tempo. Que dia que você vai poder? Então tá, sexta e sábado você pode, o resto não pode. Você vai ter que vamos arrumar outro horário. Isso é firme, né, mãe? Isso é firme. Né? Isso é fornecer barra, é fornecer limite, né? É mostrar que, peraí, a vida não é assim também, não. Não tá bom, você quer ser um jogador profissional? Tá, então tá. Mas aqui, você vai ser também um estudante, né? E você vai ter essa obrigação. Então, como que nós vamos fazer isso? Não, mas não, agora nós vamos construir isso aqui. O seu campo aí, né? O seu desenvolvimento de jogador profissional, mas a sua vida de estudante. É como dar isso, né? Fornecer isso para o adolescente. Né? Ele precisa disso.
Sim, sim. O adolescente ele precisa do limite, de jogo, né? Precisa. E é o que você falou lá no início. Eu adorei saber que é o uso prejudicial, não tem conhecimento, né? E também esse olhar para esse indivíduo, né? Como é que a gente olha para esse indivíduo, né? Para esse adolescente, para essa criança que está, seja ela dependente em jogos, seja ela dependência na comida, né? Como é que a gente Sim, vai olhar para essa criança, para esse adolescente e ter cuidado com esse olhar, né? Porque é muito preconceito, né? Muito preconceito. muito, muito, muito. A Edileia tá dando um oi ali, Valéria. Edileia, quanto tempo? Né? Mas aí, Valéria, né, todos nós, sejamos profissionais, sejamos os pais, sejamos amigos, nós vamos ter que lidar com o que isso significa para nós. O que um uso abusivo significa para nós. Né? Então, assim, como que você lida com isso na vida? Ah, eu não bebo, eu não uso droga, eu não fumo. Mas o tanto de sapato que você tem. O tanto que você usa o seu celular. Precisamos pensar isso nas nossas vidas para a gente poder fazer essa aproximação. Principalmente com os nossos filhos. O que isso representa para nós? Porque se nós não pudermos lidar, né, com os nossos usos abusivos, com as nossas dependências, se nós não pudermos sabermos disso para encaminharmos o que nós vamos fazer com isso, fica muito mais difícil, né, ou até do impossível você conseguir conversar isso com o seu filho. Com o seu filho, com o seu aluno. E é uma Então, fase que dá medo, né? Porque a gente dá. está aqui num bate-papo, né? Somos adultos, e aí você fala isso, já vem lá no cérebro, né? Qual é o meu desafio? É isso. Eu, Valéria, essa situação. Aí ele fica fazendo isso mais, fica fazendo e tal, e de repente eu não acho isso, né? É Eu não isso. o que eu também tenho, né, usado abusivamente, né, uma dependência, e a gente precisa ter que olhar, porque o filho é esperto, Uhum, uhum. ele sabe, né, o filho ele enxerga. Então, às vezes, as mães falam isso comigo, não, Valéria, quando eu falo com ele fala para mim, não, você também tem tempo no celular. Exatamente. Passado teve um menino que falou isso comigo. A minha mãe, Valéria, chega em casa, ela bota a bolsa dela lá, ela vai pro carro, ela tira o celular da bolsa e ela fica ali tocando, fora. E às vezes a gente chama, né? E a gente chama e ela tá preocupada, né? Sim, sim. A Renata tá falando aí, Valéria, né, com a gente. Que conversa boa. Que bom, né? Que a conversa tá sendo boa. Então, e aí, Valéria, a gente vai entrar num outro termo que a saúde pública trabalha muito né, a própria área de saúde mental, seja privada ou pública, vem desenvolvendo, trabalhando muito, que a gente chama de redução de danos. Quando você pode trabalhar com a redução de danos, você pode trabalhar isso melhor com você e com seu filho. Ah, né? E as pessoas falam assim, eu não quero saber disso não. Onde já se viu redução de danos? Para mim, quem bebe muito tem que zerar e pronto, acabou. Vocês ficam aí falando que pode beber um pouquinho. Não, gente, redução de danos não é nada disso não. Eu não estou falando se alguém pode beber um pouquinho ou não. Mas redução de danos é você poder se apropriar do que você vai fazer com o uso abusivo na sua vida. E quando um pai, uma mãe, um professor, né, um profissional se apropria disso, ele pode construir com aquele adolescente, com aquela criança, algo muito melhor. Né? Disso, é poder dizer para o seu filho, olha, não dá, a noite inteira não dá. Quanto tempo nós vamos estipular aqui?
Ah, sábado, sexta e sábado eu posso ficar mais? Quanto tempo? A mais quanto tempo? Isso é redução de danos. Então, assim, vamos parar com essa história também, que redução de danos, não, nossa, que horror, redução de danos. Entendeu? Não, redução de danos é isso, é você se apropriar do que te faz mal, de qual relação que é tóxica na sua vida e o que você vai fazer com isso, como que você pode lidar com isso. Isso é redução de danos. Não é dar mole para ninguém, não, né? Não é fazer vontade de ninguém. É você poder ver no outro uma pessoa, um sujeito. Né? A psicanálise chama de sujeito, né? Que é cada um é um. Né? Você poder conhecer a história de cada um. Né? E aí você vai precisar conhecer a história do seu aluno, do seu filho. Não dá para fugir disso, né? Não dá para ir lá na escola dizer que o seu filho está 24 horas, né, jogando, se você e o seu marido não conseguem conversar entre vocês e não conseguem conversar com seu filho. Então, é poder se apropriar disso. Então, vamos fazer uma redução de dano nas relações aqui em casa? Vamos ver o que cada um pode fazer para melhorar as relações? Né? E para esse adolescente não ficar 24 horas jogando, ou ficar 24 horas jogando e 48 horas dormindo, ou vice-versa. É isso. Isso é que é redução de danos. Né? É nós nos apropriarmos das nossas dificuldades e podermos saber o que nós vamos fazer com isso. Nossa, que aula. Eu nem nunca tinha ouvido falar também. Isso, como é que eu tô fora, gente? Isso que tem que conversar, gente. Oh, meu Deus, que aula. E é muito bom poder dizer isso também, né, Valéria? Poder falar sobre isso, né? Poder dizer mesmo para que as pessoas saibam, né? Porque, na verdade, o que a gente vê no campo, né, do uso abusivo, né? Ainda costuma se dizer uso abusivo e prejudicial, né? Porque, de fato, prejudica a pessoa, né, que está fazendo ali o uso. A gente costuma ouvir dizer assim, ah lá, vem aquele drogado. Ah lá, vem aquele jogador ambulante. Vem lá aquele nerd. Não, gente. Isso eles podem dizer no grupo social que eles pertencem ali da idade deles, isso eles vão ouvir mesmo. Agora nós não. Nós vamos ter que dizer, lá vem o João. Nós podemos até nos dizer, nos permitir. Nossa, o João é chato, mas é muito chato. Mas quem está vindo ali é o João e eu preciso saber do João. Mas se permita achar que o João é chato, dizer para você e ver o que você vai fazer com isso. Agora, não dá para se permitir, olha lá, vem aquele drogado. Não dá. Isso não dá. Nós profissionais e nós familiares, não. Quem vem ali é aquela pessoa tem nome e ela tem uma história, ela tem um ser, ela não é uma droga, ela não é um jogo. E isso é fundamental para você acessar qualquer ser humano na vida. Eita, Jesus, a gente estava 2 horas aqui pedindo, eu vou te falar. Nós temos 2 minutos. Gente, quero deixar aqui. Maria Elvira é psicóloga, psicanalista, terapeuta, lida com saúde mental. Ela está nas redes sociais como Maria Elvira, psicóloga. Podem procurar, podem encontrá-la, ela vai estar. Outra coisa, eu vou postar esse vídeo, vou compartilhar. Não escutei, Valé. O áudio no começo foi complicado, depois a gente arrumou. E deixa aí, Marô. Marô é para mim? Maria Elvira, deixa aí. Não, muito obrigada. Você vai estar também no final lá.
Eu quero primeiro agradecer, né, Valéria? Acho que eu comecei um pouquinho nervosa também e nem agradeci a oportunidade, né? Então, muito obrigado pela oportunidade. É muito bom, né, poder falar do trabalho, né, falar do que eu acredito. É muito bom poder conversar sobre nós, sobre seres humanos. Né? E o que eu tenho para dizer é isso, gente. Vamos apostar nos seres humanos, né? E não vamos medicalizar a vida. Não faça isso, né? Nós merecemos muito mais do que isso. Então, os remédios existem, eles são eficazes em vários momentos, né? Mas não se esqueça, remédio também é droga.